Então, nesse exato momento, dia 18 de junho do ano de 2025, às 19 horas e 50 minutos, nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, com a leitura do poema de número 84, cujo título é Pensamento Ocasional, que está à página 364 do livro Reiki como Filosofia de Vida. Então, vamos fazer a leitura. Abri o livro aqui, o meu sempre rabiscado, né? Então, vamos lá. Análise do poema 84, Pensamento Ocasional. O corpo do poema. Trabalhe constantemente, independente do que fizeres. Esse trabalho pode ser trabalho doméstico, trabalho voluntário, trabalho social, ou trabalho numa empresa, né? Sua, ou como. E aqui fala do tempo. O tempo voa como uma flecha. Parece que foi ontem, eu estava lá com a Elizabeth Elin fazendo um poema, já estamos aqui, né? Parece que foi ontem que eu estava pedindo reiki para a Jornada do Caminho de Santiago. Já fomos, já voltamos, né? Então vamos ler. No poema, o imperador Meiji mais uma vez enaltece o trabalho. Podemos dividir o poema em 3 trechos. No primeiro, trabalhe constantemente. Aparece com o significado de que faça do trabalho um hábito diário. O segundo, independente do que fizeres, se apresenta com o significado de nenhum trabalho honesto, por mais humilde que seja, desonra uma pessoa. E o último, o tempo voa como uma flecha, vem com o significado que o tempo, assim como uma flecha atirada, é algo que não volta atrás. Não devemos desperdiçar o tempo, pois ele é a pérola dada por Deus para a nossa realização. Nada há melhor do que ser útil. Essa qualidade é o elo que nos prende aos nossos semelhantes. Uma sociedade saudável só se consolida com a cooperação de um grande número de pessoas. Tudo que fazemos e como trabalhamos tem um peso e afeta diretamente o outro. Qualquer forma de trabalho é válida e digna se for feita com honestidade, nada há de humilhante. O trabalho afasta de nós o tédio, a corrupção e a necessidade. É a fonte de toda a riqueza e cultura. O trabalho é fundamental, sem ele surge a ociosidade, que é a mãe de todos os vícios. Diz o dito popular: mente desocupada é oficina do demônio. A mensagem implícita no poema é que perder tempo é desperdiçar a vida e trabalhar é a melhor forma de ocupar o tempo. Devemos ocupar o nosso tempo crescendo, desenvolvendo nossas atividades e nossos talentos. O tempo perdido não se recupera. Agora, por que Michael Sui trouxe esse poema para o Reiki? Eu me colocando na pele dele, né? O mestre Michael Sui certamente selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki seja aplicado e honesto em seu trabalho. Gyo-o Hageme. As pessoas crescem através do trabalho. Eu vivencio, né, esse poema diariamente. E dia do Gemo, eu procuro dar o meu melhor, fazer sempre com amor, entendeu? Dar o meu melhor. Eu não me permito, assim, analisar um poema mais ou menos. Eu falo isso para a Rita, né? Eu preciso dar o meu melhor, né? Então, as pessoas crescem através do trabalho, aprendem com o trabalho e a vida diária. Tudo que nasce do trabalho é bom. Não podemos perder tempo. Devemos procurar a profissão que nossa vocação pede, fazer algo que nos agrade, tentar ser o que gostaríamos de ser. Segue uma citação que nos remete ao poema. Inclusive, eu botei essa citação na explicação.
que é de Louis Pasteur. Ele que inventou a vacina para a raiva. E ele, quando fala esse leite é pasteurizado, em homenagem a Louis Pasteur, que o leite estragava e dava doença nas pessoas. Ele que inventou a pasteurização. Foi um grande cientista, né? E ele disse o seguinte, Louis Pasteur, teria a impressão de ter cometido um roubo se passasse um dia sem trabalhar. Não, pode ser um trabalho doméstico, né? Agora, ficar sem fazer nada, ocioso, entendeu? Ele não conseguiu, tanto é que ele fez tudo o que ele fez, né? Impressionante. Bom, pessoal, lemos o poema e vamos para as explicações. Eu não vou fazer a introdução, porque não tivemos novos membros, tá, pessoal? Então, eu vou direto aqui para logo depois daquela citação minha. O que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Vamos ler rapidamente o poema para a gente entender a mensagem. Poema de número 84. Tá? Pensamento ocasional. O poema diz o seguinte: trabalhe constantemente, independente do que fizeres. O tempo voa como uma flecha. Então, esse poema, ele é um poema positivo, que ele fala de uma pessoa trabalhadeira, né? Aquela pessoa que tem o hábito de trabalhar, independente seja em casa, trabalho social, voluntário, é a pessoa trabalhadeira. A pessoa que é ocupada, que a mente desocupada é a oficina do outro, né? A pessoa produtiva, a pessoa que passa o dia e ela produziu. E a pessoa que é ativa. Então, ele fala para a pessoa trabalhar, para ela ser ocupada, ativa, produtiva. O poema é positivo. Só que a gente assumiu o compromisso de analisar o lado antagônico, né? A dualidade. Então, a pessoa que não trabalha, que não é ocupada, que não é produtiva e que não é ativa. É uma pessoa preguiçosa, ociosa, negligente e inativa. Então, nós vamos começar pelo lado negativo do poema, a mensagem negativa, para que a gente saia do lado positivo, para que a gente fique conectado sempre com o lado positivo do poema. Tá? Então, a mensagem negativa fala de uma pessoa preguiçosa, ociosa, negligente e inativa. Então, a primeira imagem que eu coloco para vocês aqui são os 7 pecados capitais, que é a preguiça, soberba, gula, luxúria, ira, avareza e inveja. E a preguiça, o bonequinho está até deitado lá, né? É o primeiro, né? Que é citado aqui, né? Esses pecados capitais são vícios de conduta dos seres humanos, dos homens, né? Eles foram reunidos e enumerados no século VI pelo Papa Gregório Magno, mas eles foram incorporados oficialmente no século XIII pelo teólogo São Tomás de Aquino. De vez em quando a gente fala de São Tomás de Aquino aqui. Então, um dos 7 pecados capitais é a preguiça, tá? Aí eu resolvi colocar, além dos pecados capitais, tá? Eu resolvi colocar um provérbio para você, tá? Que serve para a gente entender a sabedoria, o caminho da vida de forma mais clara, né? Parte desses provérbios é atribuída a Salomão, que é filho do rei Davi, rei de Israel. Então, eu estou em Provérbios, capítulo 19, versículo 15. A preguiça leva ao sono profundo. O preguiçoso, ele dorme muito. Acorda meio-dia, 1 hora, aí daqui a pouco já dorme de novo, né? E o preguiçoso passa fome, porque aí ele tem que comer. Se ele não comer, ele fica impedido até de amar. Às vezes ele está encostado em alguém, só que esse alguém pode desencarnar, né? Em geral é o pai, a mãe, a avó. Aí essa pessoa acostumou a ficar dormindo, o provedor morre, e aí? Entendeu? A pessoa vai comer como, né? Se alimentar, se manter, né? Então, que a preguiça leva ao sono profundo,
pessoa não produz, né? E o preguiçoso acaba passando fome. Aí vamos entrar agora na ciência. Eu trago para vocês Benjamin Franklin, né? Ele faleceu em 1790, já expliquei para vocês que ele não foi presidente, apesar dele aparecer nas notas de dólar, a imagem dele. Ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi um dos líderes da Revolução Americana, quando eles conseguiram a independência da Inglaterra. Ele era cientista? Era. Ele inventou o para-raios, aquela experiência com a pipa, né? Então, Benjamin Franklin, olha o que ele falou: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. É o que estava em Provérbios, que a pessoa acaba passando fome, passando necessidade. O preguiçoso, ele acaba se empobrecendo. Tá? Aí eu trago para vocês um gigante, que é o primeiro gigante, que foi Samuel Johnson, né? Ele morreu em 1784, nasceu e morreu no Reino Unido. E ele possivelmente ele seja o mais distinto homem de letras da história da Inglaterra, Samuel Johnson, tá? Foi um pensador, um escritor, né? E foi um poeta também. A gente costuma sempre priorizar os poetas, porque eles já nascem poetas, eles nascem conectados com Deus, eles trazem lá da internet de Deus essas coisas. Igual a gente consulta a internet, traz uma informação, o poeta traz essas coisas da internet que os indianos chamam de registros acásicos, a casa. Então, Samuel Johnson, ele era um poeta, tá? Ele disse que as maiores dificuldades são filhas da preguiça. Sujeito preguiçoso, daqui a pouco ele começa a ter dificuldades. Falta dinheiro para comprar medicamento, para pagar um plano de saúde, para se alimentar bem. Aí eu trago para vocês outro poeta que foi Dante Alighieri, nasceu e morreu na Itália, né? Morreu em 1321. Tem uma escola perto onde funcionou um instituto chamado Colégio Dante Alighieri, colégio particular imenso lá em São Paulo, no bairro dos Jardins. E esse era poeta também, né? E ele é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana. Olha só, o maior poeta da Itália. E olha o que ele falou: aquele que mais sabe, à medida que você vai desenvolvendo a sabedoria, mais lastima o tempo perdido, porque sabe que você não vai recuperar aquele tempo. Quando pergunto quantos anos você tem, eu tenho 64 de idade. Eu não tenho 64 para frente. Falei, não sei quantos anos eu tenho ainda. 40, 30, não sei. Pode ser amanhã, Deus é que sabe, né? Eu sei que eu tenho para trás, a gente não sabe, né? E o que a gente perdeu, não adianta você chorar pelo leite derramado. Você tem que aprender a carregar a caneca daqui para frente. O leite que derramou, o que aconteceu, não há como mudar, tá? O que aconteceu não pode desacontecer. Então, Dante Alighieri falou que aquele que mais sabe, mais lastima o tempo perdido, porque esse poema, ele fala da flecha, né? Ele fala aqui, ó, o tempo voa como uma flecha. O tempo passa muito rápido. Você não pode papar mosca, né? Aí trago para vocês um gigante, que foi Marquês de Maricá, nasceu e morreu no Rio de Janeiro em 1848, né? Foi escritor, foi filósofo, foi político, né? Estudou na Universidade de Coimbra, era carioca, mas estudou filosofia e direito em Portugal. Um escritor muito respeitado, né? Ele integrou a Sociedade Literária lá de Portugal, na época do vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza. Olha o que Marquês de Maricá falou. A pobreza e a preguiça, novamente, a preguiça ela vai te trazer dificuldades, obstáculos. A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia. O preguiçoso acaba tendo dificuldade. E aí eu coloco uma citação minha, porque, entendeu? Tem a ver com o que nós abordamos. Não negligencie. Faça sempre a sua parte.
eu só posso fazer um pouquinho. Faz aquele pouquinho. Mas não fica ocioso. Não ser negligente. Agora vamos pegar o poema, por isso que eu botei 3 pontinhos. E vamos colocar esse poema. Deixa eu tirar aqui que está fazendo muito barulho hoje, esse WhatsApp. O lado negativo do poema já dentro do reiki. Aí eu trago para vocês Provérbios 6, de 6 a 8. Tá? Esse provérbio a gente já trouxe para cá. Ele diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso. Quer dizer, o provérbio, né? Salomão falava para um preguiçoso, cara ocioso, preguiçoso. E ele falava: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, que ele não estava sendo sábio, estava desperdiçando o tempo. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, quer dizer, para não passar fome, que o preguiçoso passa fome. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Quer dizer, esse provérbio ele associa a preguiça ao alimento. O preguiçoso passa fome, passa necessidade, tem. Aí eu trago um cientista, que é Aristóteles, e ele foi cientista, ele foi um polímata, né? Alguém que detém um grande conhecimento, né? Em diversos assuntos. E ele foi discípulo de Platão na academia, e ele é um dos principais pensadores na história da civilização ocidental. Olha só, ele morreu no ano de 322 a.C. Faz 2.300 anos que esse homem morreu e o que ele fala está sempre na moda, né? Porque o Reiki fala em felicidade. O Reiki Mikao Sui falou que era um caminho para a felicidade. E essa citação, a felicidade e a saúde, porque o Reiki prega ser feliz, você não é feliz sem saúde, se você não for saudável, são incompatíveis com a ociosidade. Então não tem como você ser uma pessoa ociosa e ser saudável. Você vai ter depressão, pânico, sentimento de culpa, tá? Tristeza ou outra doença, né? E não vai ser feliz. Então, Aristóteles falou isso, que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Aí trago para vocês outro gigante, né, que foi inclusive um cientista, foi Leonardo da Vinci, tem várias patentes dele, né? Foi um grande inventor, foi botânico, foi engenheiro, foi matemático, foi anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico. Foi poeta também, foi músico, né? Ele pintou aquelas obras, A Última Ceia e Mona Lisa. São duas das pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. Leonardo da Vinci falou o seguinte, que o reiki ele prioriza a mente. A gente tem visto isso nos documentos originais. Mente sã, corpo são. Então, a prioridade da saúde é depois da prioridade da mente. E Leonardo da Vinci falou o seguinte, do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde sua pureza, a água parada estraga. Assim, a inércia esgota a energia da mente. A pessoa que fica ociosa, ela vai ter problema mental, maus pensamentos e vai ter problemas emocionais. Aí eu trago uma citação minha, tá, dos livros, ainda dentro do reiki da parte negativa, a preguiça é a maior inimiga do trabalho. Qual o inimigo do trabalho? A preguiça. Por isso que o poema fala de trabalho e a gente analisou a preguiça, lado antagônico. O caminho dos preguiçosos é cheio de dificuldades. Quando vencemos a preguiça, damos o primeiro passo rumo ao trabalho produtivo. É um defeito que muita gente tem, a preguiça, né? Mas eu trato todo mundo bem, sou gentil com todo mundo, mas eu não me permito conviver com preguiçosos. Eu não teria me casado com Rita se ela fosse preguiçosa, muito pelo contrário, ela trabalha muito mais do que eu. Ela acorda trabalhando, vai dormir trabalhando, né? Mas a preguiça, eu me lembro muito da minha mãe, né?
E do pai dela, o meu avô, não sei se o Alexandre está me ouvindo, a Geórgia lá da ilha, ele falava em espanhol, em inglês, né? Ele falava em espanhol. Ai que trabalhar, ai que... E eu carrego isso, né? Ai que trabalhar. E a pessoa preguiçosa que não produz, que não trabalha, tá? Eu acho que ela contamina o ambiente onde eu estou. E me faz mal de ver aquela pessoa ociosa, pessoa acordando tarde, entendeu? Tem gente que acorda 1 hora da tarde e já vem atrás do almoço, acorda com fome, só que não comprou arroz, não saiu para trabalhar para comprar arroz, feijão, mas acorda querendo comer, entendeu? Aí vai para a praia, lá no Rio tá cheio. Aí já chega à noite e quer comer de novo, entendeu? Então, para mim, a preguiça, eu não consigo conviver com as pessoas preguiçosas, tá? Vamos agora, pessoal, para o lado positivo do poema. O poema fala: trabalhe constantemente, independente do que fizeres, tá? Então, fala aqui de uma pessoa trabalhadeira, ocupada, produtiva e ativa. Eu começo entrando pela Bíblia, né? Trago para vocês Êxodo, capítulo 20, versículo 9, tá? Foi quando, né, Moisés, eles viajaram pelo deserto até o Monte do Sinai, né? É o segundo livro da Torá e o segundo livro da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento dos cristãos, tá? Êxodo. E está escrito lá: trabalhará 6 dias, não mandou ficar ocioso 3 dias, dormindo 6 dias. Ele deixa bem claro: trabalhar. Isso não quer dizer que você tenha que trabalhar todos os dias, porque o 7º dia descansa. Nós já vimos que tem poema que fala da importância de você relaxar depois do trabalho. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Cuidar dos animaizinhos, trabalho que você faz, trabalho social. Já trabalhou a vida inteira, né? Está aposentada agora e continua trabalhando, tá? Nesses 6 dias. Então, uma vez por semana você relaxa, né? Então, em Êxodo fala do trabalho. Aí eu trago para vocês um cientista, já falamos dele hoje, foi Louis Pasteur, cientista francês, primeira vacina contra a raiva, antirrábica, e a questão da pasteurização, né, em homenagem ao sobrenome dele, do leite, né, que o leite, muitas vezes as pessoas morriam, né, com doenças que vinham pelo leite, né? Ele morreu em 1895, faz 130 anos que ele morreu. E ele disse: teria a impressão de ter cometido um roubo se eu passasse um dia sem trabalhar. Aí, quando eu vou descansar, aí eu vou descansar. Aí eu tenho que fazer uma coisa que me traga alegria, né? Felicidade. Aí eu vou escrever. Porque o que me traz alegria, eu fico feliz. Poxa, produzir um capítulo, né? Então, o meu lazer é trabalhando, né? Mas é um trabalho que eu amo fazer, né? Eu costumo falar para a Rita que se eu tivesse um patrocínio, né? Como algumas empresas patrocinam atletas, né? Eu ia só escrever. Ia deixar um grande legado para as pessoas. Ia ficar escrevendo o dia inteiro. Quando eu estou terminando um livro, né, que eu fico muito ocupado, aí eu paro de atender, de trabalhar, de lecionar e começo a juntar conta. Aí vem Rita assim, Darling, né? E eu falava só por hoje, senão não acaba o livro, né? Então Aristóteles falou, olha que interessante, para nos mantermos bem, o objetivo do reiki é a saúde, você está bem, sem depressão, sem enxaqueca, né? Para nos mantermos bem, é necessário comer pouco, você não precisa comer em excesso, e trabalhar muito. Olha que interessante, né? Aristóteles. Para você ficar bem, você tem que se ocupar, que a mente desocupada é a oficina do outro, que é o que você faz. Cedinho, você fala aqui, a cachorrinha aqui, você já está em atividade. Você acorda que horas? 5 horas. 5 horas da manhã. Não precisa ser tão cedo, né? Mas está dentro do meridiano da medicina chinesa, de 5 a 7, tá?
Então, eu coloco aqui uma citação minha, tá? O trabalho é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso. Ah, tá sobrando tempo? Arranja uma coisa para você fazer. Aí vamos pegar agora o poema, a parte positiva do poema, e jogar já no Reiki. Por que que isso está no Reiki? Vamos começar pela Bíblia. Eu estou em Mateus, Jesus que falou isso. Mateus capítulo 20, versículo 6. Olha o que Jesus falou. Por que estáis ociosos todo dia? Ele chegou num lugar, estava todo mundo dormindo, ninguém fez nada. Aí ele deschacralhou, né? Falou, mas por que vocês não fizeram nada? Vai arranjar alguma coisa. Então, Jesus chamou a atenção de pessoas ociosas que passaram o dia inteiro sem produzir. Tem um poema que a gente já abordou sobre isso. O imperador com sentimento de culpa, final de tarde, do dia que ele ficou sem fazer nada. No final do dia, ele estava se sentindo mal, porque não tinha feito nada. Não escreveu poema, não fez nada. Aí vamos agora, tá, para um cientista. A gente sai da Bíblia e entra na ciência, que é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Thomas Jefferson, tá? Nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1826. Ele era um cientista, ele era um grande inventor, teve várias patentes, e ele foi o fundador da Universidade da Virgínia, o reitor, o fundador, professor universitário. Olha o que ele fala: não é a riqueza nem a pompa, mas a tranquilidade e a ocupação que dão felicidade, porque o objetivo do reiki é sermos felizes, tá? É você manter a calma, ser tranquilo, meditação gachô, para você ter paz. Você tendo tranquilidade e se mantendo ocupado, você vai ser uma pessoa feliz, tá? Trago para vocês, tá? Outro cientista que é considerado o pai da ciência e da filosofia por alguns, tá? Ele é apontado como um dos 7 maiores sábios da Grécia Antiga, Tales de Mileto. Não sei se minha mãe vai lembrar, no bairro do Cocotá, na Ilha do Governador, 1970, eu estudei no Educandário Tales de Mileto. A gente ainda falava que tinha que comer lá, né? Educandário Tales de Mileto. Entra gordo, sai esqueleto. Porque a comida não era boa. Mas era o nome do educandário, que minha mãe tinha que trabalhar fora, eu passava o dia lá, só não dormia lá, mas tinha gente que dormia. E Tales de Mileto falou o seguinte: procure sempre uma ocupação, como você sempre procura, né? Quando o tiver, você encontrou a ocupação. Não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito, que é o princípio do reiki. Você fazer o trabalho com amor. Tem que fazer o trabalho, bota o seu coração, tá? Então, Tales de Mileto pedia para a gente encontrar uma ocupação. E quando a gente encontrasse a ocupação, que não pensasse em outra coisa além de procurar fazer bem feito, é dar o seu melhor. Perfeito só Deus. Eu não consigo analisar um poema desse com uma perfeição plena, só Deus poderia. Talvez o imperador que analisava direto. Mas eu procuro dar o meu melhor, eu boto o meu coração naquilo que eu estou fazendo, tá? Aí trago para vocês um gigante que foi Buda, que foi o príncipe Siddhartha Gautama. Ele morreu por volta do ano de 556 a.C., quer dizer que são quase 2.600 anos, tá? De 7 a 8% da população do planeta são budistas. Em torno de 520 milhões de budistas no planeta. Olha o que Buda falou, hein? Sua tarefa é descobrir o seu trabalho, o que é que toca o seu coração. Então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Eu fui piloto de aviões, eu fui engenheiro agrônomo, fui fiscal do ministério, trabalhei como engenheiro agrônomo, e quando eu conheci o Reiki tocou meu coração. Eu resolvi me dedicar a esses livros, a ensinar o Reiki, numa época que eu era visto como um louco, né?
Minha avó faleceu, a segunda esposa do meu avô me chamava de Jonito. Jonito, arranja um trabalho sério. Vai fazer uma coisa séria. Eu dava aula de reiki. As pessoas aqui em Copacabana, ela morava em Copacabana. Não tem tempo para essas bobagens que só existem na sua cabeça. Se você não quer ser engenheiro agrônomo, volta a pilotar aviões ou volta a ser engenheiro, mas vai fazer um trabalho sério. Eu, quando aluguei a sala onde o Instituto vai fazer 30 anos, quando eu fui renovar, veio um advogado, muito bem, morava num duplex no Leblon, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. E ele chegou para mim e falou assim: o senhor faz o quê? Aí eu falei do reiki. Falou: não, mas eu estou falando trabalho, o senhor faz o quê? Aí eu fiquei tão sem graça, falei: não, eu faço isso. Mas o senhor não trabalha? Quando eu falei que eu dava aula de reiki, que eu aplicava, o senhor não trabalha? Aí eu estava escrevendo o reiki universal. Falei: não, eu faço isso. Não, o senhor tem que trabalhar. O senhor vê que eu sou um homem bem sucedido. Tinha até armadura medieval na casa dele, original. O senhor tem que trabalhar. Falei: mas eu trabalho. Não, isso não é um trabalho. Aí eu lembrei que eu estava escrevendo o Reiki Universal. Falei: eu lembrei de uma coisa. Falei: o quê? Eu estou escrevendo um livro. O senhor está escrevendo um livro? Eu falei: estou. Olha, eu não quero lhe desanimar, não. A sua mãe vai ler o seu livro, a sua esposa, porque elas te amam. O senhor acha que eu vou perder meu tempo lendo um livro do senhor, com esse trabalho louco que o senhor faz? O senhor acha? Eu não quero lhe desanimar, não. No dia seguinte, eu parei de escrever. Eu saí às 6 horas da manhã para escrever. Aí, durante 3 dias, eu não saí, porque não tinha funcionários nem Rita, né? E o meu horário era cedinho, olhando o sol nascer. Eu morava de frente à praia em Copacabana. Terceiro dia, a Rita falou: você não está escrevendo o livro? Eu fiquei calado, né? Ela falou assim: você não acreditou no que aquele senhor falou. Eu tinha acreditado. São os apagadores de sol. Porque se você não acreditar em você, a gente estava começando a nossa relação. Como é que você quer que eu acredite? Eu saí de Minas Gerais do meu emprego para te seguir. Se você não acreditar, como é que você quer que eu acredite? Aí eu saí de remela, né? 6 horas da manhã, já atrasado, fui escrever o livro. Aí o livro saiu, eu vendi 4 edições em um ano. Na Espanha já vendi 80 edições. Cada edição que saía eu autografava e mandava para ele, o mesmo livro. Quando ele já estava no final da vida com Alzheimer, a esposa me ligou, uma procuradora, falou: Johnny, perdoa o meu marido. Eu não tenho mais onde enfiar os seus livros. Eu sei que o senhor deu certo, que vende bem, mas perdoa ele, que ele já está no final da vida e ele desencarnou. Ele quase que apagou a minha luz. Entendeu? Então, muitas vezes, o caminho que a gente segue, aparece alguém para apagar a sua luz, são os apagadores de sol, para te tirar, te desmotivar, para você não fazer aquilo, né? Você tem que acreditar. Então, Buda falou isso, ó. Sua tarefa é descobrir o seu trabalho, então, com todo o coração, dedicar-se a ele, é fazer o trabalho com amor e honestamente, que é o princípio do Reiki. O princípio do Reiki fala o que Jesus falou e que Buda falou, tá? Aí tem uma citação minha que eu coloco aqui. Isso está nos livros, né? O pessoal tira, estava em Frases Tube. Trabalhe. A mente ociosa é danosa para si mesmo, para a pessoa e para a sociedade. Se você não trabalha, você não contribui para gerar impostos. E qual o documento do Reiki que eu trago para vocês? Eu trago o Memorial de Mikao Sui, aquela inscrição que foi traduzida. Ao ensiná-la às pessoas, ensinar o quê? O método Reiki. Devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji, que foram os poemas e os princípios. E celebrem os 5 princípios pela manhã e à tarde, a fim de mantê-los sempre em mente. Diariamente eu recito esses poemas. Isso está no livro Reiki Apostilas Oficiais, página 65. E os poemas são: não se zangue por hoje, não se preocupe, expresse sua gratidão. E eu coloquei em negrito aqui, né? Você viu? Seja aplicado e honesto em seu trabalho. Então,
Isso aqui valida o poema. O poema fala sobre o trabalho. E a mensagem espiritual é minha também. O tempo perdido não se recupera. Perder o tempo já era. Perder tempo é desperdiçar a vida. E trabalhar é a melhor forma de ocupar o tempo. Faça do trabalho um hábito diário. Essa é a mensagem espiritual. De novo, o tempo perdido não se recupera. Perder tempo é desperdiçar a vida e trabalhar é a melhor forma de ocupar o tempo. Faça do trabalho um hábito diário. Aí eu coloquei para vocês Khalil Gibran, tá? Que nasceu no Líbano, morreu na Austrália, em 1931, né? Foi um grande poeta também. Ele é autor de um best-seller chamado Profeta. Foi lançado em 1923 e foi traduzido para 100 idiomas diferentes. Esse é um grande escritor, né? E ele escreveu sobre o trabalho, sabe? Rita adora essa passagem e esse poeta. O trabalho, Khalil Gibran. Eu mandei para vocês lerem e refletirem no grupo, né? Depois um operário lhe disse: Fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: Vós trabalhais para poder manter a paz com a terra e a alma da terra. Pois ser ocioso é tornar-se estranho às estações e ficar afastado da procissão da vida que mancha majestosamente e com orgulhosa submissão em direção ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. Qual de vós quereria ser uma cana muda e silenciosa quando tudo o resto canta em uníssono? Ele fez uma pergunta. Sempre nos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor um infortúnio. Mas eu digo-vos que quando trabalhais, estais a preencher um dos sonhos mais importantes da terra, que vos foi destinado quando esse sonho nasceu. E quando vos ligais ao trabalho, estais verdadeiramente a amar a vida. E amar a vida, através do trabalho, é ter intimidade com o segredo mais secreto da vida. Mas se na dor chamais ao nascimento uma provação e a manutenção da carne uma maldição gravada na vossa fronte, então vos digo que nada, exceto o suor na vossa fronte, apagará aquilo que está escrito. Também vos foi dito que a vida é escuridão, e no vosso cansaço fazei-vos eco de tudo o que os cansados vos disseram. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros e a Deus. Isso veio direto de Deus, né? E aí a pergunta que ele faz: e o que é trabalhar com amor, já que tem que trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria,
como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito, e saber que todos os abençoados defuntos estão à vossa volta a observar-vos. Muitas vezes vos ouvi dizer como se estivesseis a falar durante o sono. Aquele que trabalha o mármore e encontra na pedra a forma da sua própria alma é mais nobre do que aquele que trabalha a terra. Aquele que agarra o arco-íris para o colocar numa tela à semelhança do homem é mais do que aquele que faz as sandálias para os nossos pés. Mas eu digo, não no sono, mas no despertar, que o vento não fala mais documente com o carvalho gigante do que com a mais ínfima erva. E é grande aquele que sozinho transforma a voz do vento numa canção tomada doce pelo seu amor. O trabalho é o amor tornado visível. E se não sabeis trabalhar com amor, mas com desagrado, é melhor deixardes o trabalho e sentar-vos à porta do templo a pedir esmola àqueles que trabalham com alegria. Pois se fizerdes o pão com indiferença, estareis a fazer um pão tão amargo que só saciará metade da fome. Aqui eu coloquei em itálico, porque Rita sempre fala isso, tá? E se esmagardes as uvas de má vontade, essa má vontade contaminará o vinho com veneno. E se cantardes como anjos, mas não apreciardes os cantos, estareis a ensurdecer os ouvidos do homem, as vozes do dia e as vozes da noite. Bonito, né? Isso veio direto de Deus, tá? Bom, eu vou abrir o grupo. Eu tenho a impressão de ter visto Paulo Demétrio. Abri o grupo oficial. Vou abrir o outro grupo. Abri o grupo de convidados para que vocês possam postar. Paulo Demétrio fez a gentileza de colocar a figurinha. Estou colocando a figurinha no grupo de convidados. Lembrando que tem duas pessoas que pediram para entrar, só que eu não tive tempo. Eu telefono com as pessoas. Que é a Marta, as duas são médicas veterinárias, e a Cláudia, as duas fizeram o caminho. Eu não tive tempo de ligar para elas. Bom, o pessoal está postando, tá? A TT colocou a fábula A Cigarra e a Formiga. Muito grato, tá? Essa fábula ela é conhecida. A Luana Tavares. Gratidão por esse poema importantíssimo. Se cada pessoa fizesse, trabalhasse a sua parte, todos se beneficiariam e não haveria sobrecarga para ninguém. É o que a gente vê. Famílias, né? Às vezes, numa família, tem uma pessoa sobrecarregada e tem o outro bem encostado. E tem os que estão ali, ajuda um pouquinho, né? Interessante o que a Luana falou. Aí o Luiz Paulo, que fez o caminho também, com louvor, sabe, tem um aproveitamento incrível no caminho Santiago. Você vai conhecê-lo no curso de tarô, tá? Luiz Paulo. Ele diz aqui, colocou uma citação de Marquês de Maricá: muito se perde por falta de inteligência, porém muito mais por preguiça e aversão ao trabalho. Interessante, né? Era um poeta também. E Benito Mussolini: a poltrona e as pantufas são as ruínas do homem. Olha só, interessante, isso aqui eu não conhecia, né? Benito Mussolini, as pantufas, tá? A Cirlei Furtado: gratidão, como sempre,
fluiu uma energia muito intensa. Encarnação, ela já era mestre de Reiki, está refazendo conosco, né? Colocou uma figurinha bonita aqui. Ela é de Ourense, da Galícia, né? A Milena, minha neta no Reiki, que está agradecendo, o irmão Valdir Ruff, tomai cuidado com os apagadores de luz. Johnny Decar. É isso aí, Valdir. Mas aí, às vezes que eu caí, Rita me levantava e vice-versa, né? A importância da gente. Jesus falou 2 ou mais pessoas, né? Doutora Francisca, nós estaremos juntos agora mês que vem, está agradecendo. Paula Genaro, encare o trabalho com a sua chance de fazer algo pelo mundo, dê o seu melhor, que é o que eu tento fazer, né? A Valquíria, saudade dela, né? Vamos ver se a gente se vê agora em novembro, que a gente vai estar lá em São Caetano do Sul, Valquíria. Existem trabalhos que nos encantam. Gratidão pela reflexão. A Grandilha, minha missão é meu trabalho. Exatamente, Grandilha. Você trabalha o tempo todo. Ana Maria Arminda, gratidão pelo poema, mestre. Está firme lá, em Angola, né? A Liliane Nascimento. Devemos tomar sempre cuidado com a preguiça, pois trata-se de um grande veneno. Enferruja, a preguiça é a ferrugem da alma, viu, Liliane? Bom, pessoal, muita gente está escrevendo aqui, Elizabeth, a Missaco, a Lia, né, nossa amiga, a gente vai estar juntos também. O trabalho enobrece o homem. A Missaco, gratidão, mestre, importante esse poema. É tão fácil ficar preguiçoso, é a conscientização dia a dia. Gratidão pelo trabalho que podemos fazer. Missaco, vamos ver se a gente se vê em novembro, tá? Lucio Ottoboni também está em Santos, mas não é difícil. Acho que deve dar uns 50 quilômetros de Santos até onde nós estamos trabalhando, lá no espaço da Elizabeth Elim. A Lucia Ottoboni, gratidão, mestre Johnny e Rita. Amei os apagadores de luz. Importantíssimo estarmos atentos. Exatamente, vigiar, né? Elizabeth Elim, minha amiga, né? Hoje parceira de trabalho. Este é um poema que lembra muito bem a minha vida. Sempre trabalhando com amor, sem preguiça e com alegria. Você é um exemplo de quem trabalha, né, com amor e honestamente, Elizabeth. Você é esse princípio, né? Fiquei 40 anos na Ford trabalhando com muito afinco e responsabilidade e amor. E agora trabalhando com meu Reiki mais e mais, exatamente, tá? A Fernanda Lezinho, manter a disciplina sempre. O pessoal segue escrevendo. Nossa amiga Elisa Ribeiro Darede, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Albert Einstein. Eu quase coloquei essa citação, sabe, Elisa? Só que eu sempre trago Einstein. Aí eu falei, eu vou botar outro cientista. Benjamin Franklin, coloquei Louis Pasteur, Aristóteles. Então, mas eu quase trouxe, senão fica muita citação, né? Mas essa citação que a Elisa colocou aqui, eu quase trouxe, de Albert Einstein. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O dicionário vem. Muito grato, Elisa. Bom, a Missaco, será uma alegria participar do curso maravilhoso do mestre, com a presença da amorosa e mestre Rica. Exatamente, Missaco. E no Gemo, né, às quartas-feiras, tá? Se a Mitico estiver bem, você leva ela. Eu sei que ela botou um marca-passo agora. A Lia falou, essa é uma grande verdade, só no dicionário. Exatamente. Luiz Paulo está escrevendo, mas a gente já não tem tempo, pessoal. São 20 horas e 39 minutos. Então, eu vou colocar novamente a mensagem espiritual nos 2 grupos, para vocês lerem. Leiam novamente a mensagem. O tempo perdido não se recupera. Perder tempo é desperdiçar a vida e trabalhar é a melhor forma de ocupar o tempo. Faça do trabalho um hábito diário. A pergunta é, a Maria da Graça, aqui nossa amiga, colocou também aqui
Gratidão, mestre Johnny Rita, pela oportunidade de analisar tão profundamente o poema 84. Com certeza o trabalho é a alegria da vida. Maravilha. Bom, pessoal, a pergunta é: a gente está sem tempo. Se vocês entenderam o poema, tá? A mensagem. Se a gente pode partir para o Reiju. Todo mundo falando, ó, sim, sim, sim. Paulo Demétrio, Luiz Paulo, Valquíria Lobão, Elizabeth Elim, Marília Freire, Luana Tavares, Paula Genaro, Cirlei, Marília Freire, a Lucia Ottoboni, a Sara. Sara está firme, está lá na Inglaterra. Daqui a pouquinho ela acorda, que lá já é de madrugada. Milena Faustino, a doutora Francisca, Lia, Liliane Nascimento, TT, a Isis, Cristine de Lorenzo, a Márcia Guimarães, todo mundo dizendo que sim, que nós podemos. A Joyce também aqui no grupo de convidados, Joyce Lopes de Andrade, a Márcia Regina de Aguiar, a Elisa, a Marta Pacheco. A Marta daqui a pouco vai migrar para o grupo definitivo. E a Elisa Darede, que colocou a contribuição de Albert Einstein. Aluna antiga, Elisa, né? Faz tempo que eu não a vejo. Bom, Miriam Muniz, Maria da Graça, Márcia Guimarães, o pessoal sim. Bom, vamos partir para o